Oi, 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 meus irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a vossa família. Meus irmãos, eu estou aqui para passar uma mensagem, uma palavra de fé para você, nesse dia de finados, onde as pessoas, de uma certa forma, vão visitar os seus mortos, não é? Visitam os cemitérios, visitam os túmulos e, de alguma forma, tenta relembrar, homenagear aqueles que se foram, os entes queridos que já não estão mais conosco. Mas a palavra de esperança que eu trago para você, ela não é minha. Essa palavra de esperança está em Jesus Cristo. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 23 a 27. Repetido, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 23 a 27. O que é que se encontra escrito no capítulo 11 de João, no versículo 23 a 27? Encontra-se o seguinte: Jesus disse-lhe, teu irmão há de ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Respondeu-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, veja bem, a palavra de consolação que Cristo traz aqui no Evangelho, aliás, em todos os 4 Evangelhos, a mensagem de Jesus Cristo é a mensagem de vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Em Jesus encontra-se a plenitude da vida. Por quê? Porque Ele é Deus. E Deus é fonte de vida. É vida. Vida eterna. Em Deus encontra-se a vida em toda a sua plenitude. Fora de Deus não há vida. Veja bem, não é fora de uma igreja, não é fora de uma religião, não é fora de um sistema religioso. É fora de Deus, não existe vida. Porque o homem e a mulher somos criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, a nossa vida depende totalmente de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse contexto, que contexto? Lázaro havia morrido. Lázaro estava morto. Lázaro estava no túmulo e já cheirava mal. O relato bíblico contido neste evangelho, mais adiante, relata que Jesus tirai a pedra. Quero ver. E as pessoas, Senhor, já cheira mal. Tirai a pedra. Assim disse Jesus. E tiraram a pedra. E a palavra que Deus dirigiu a Lázaro que estava morto, depositado naquele túmulo escavado da rocha, foi: Lázaro, sai! Sai! E Lázaro saiu. Foi ressuscitado por Jesus Cristo. E aí, veja bem, nesse dia de hoje, essa palavra, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim não morrerá. Essa palavra, ela é bem-vinda. Ela é oportuna. Por quê? Porque hoje, como todos os dias, sentimos falta daqueles que se foram. Pais, irmãos, amigos, parentes próximos. Nossos entes queridos se foram. E quando os nossos entes queridos morrem, deixam em nós a tristeza, a angústia, a saudade. E muita gente fica depressiva. Muita gente não suporta a dor. Até mesmo comete suicídio. Mas a palavra de Deus hoje aqui é a esperança. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus deixa bem claro isso.
Fora de Jesus Cristo não há vida eterna. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Fora de Jesus Cristo não há vida, não há ressurreição. Aliás, a ressurreição é a base da nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria totalmente vã. A nossa fé não é vã. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Nós professamos fé em Deus, um Deus vivo e não um Deus morto. Um Deus que venceu a morte na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. A morte foi vencida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. No sacrifício da cruz, Jesus venceu a morte. Venceu a morte no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar, no lugar de toda a humanidade. Porque o homem estava destinado para a morte eterna. O homem estava destinado para a ira de Deus. E Jesus, no madeiro, na cruz do Calvário, assumiu todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores e principalmente a consequência do pecado, que é a morte. Assumiu todos os nossos pecados e junto com eles a morte, que era destinado para nós. Jesus assumiu o nosso lugar, mas tem um detalhe. Por ele ser Deus puro, imaculado, porque só existe uma única pessoa imaculada no mundo. Essa pessoa é Jesus Cristo. Fonte de toda purificação, de toda pureza. Um cordeiro, eis o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo para sempre, hoje, amanhã e sempre. E ele, nessa qualidade, ele tomou as nossas dores, tomou os nossos pecados. A ira de Deus, que era para nós, ele tomou para si. Assumiu na cruz do madeiro e levou consigo. Só que tem um detalhe. A morte não prevaleceu sobre ele. Ele ressuscitou. E melhor, não disse mais importante ainda, a sua ressurreição é a garantia também da nossa ressurreição. É o pneu da nossa ressurreição é Jesus Cristo. Ele morreu no nosso lugar, assumiu os nossos pecados no nosso lugar, assumiu a ira de Deus no nosso lugar, os nossos males, tomou tudo sobre ele, levou consigo e venceu a morte, venceu o pecado. Vencendo tudo isso, ressuscitou. Ele nos representou no sacrifício do Calvário e ressuscitou. E a ressurreição dele é a minha, é a tua ressurreição. É a ressurreição daquele ente querido que você tem chorado dia após dia por saudade dele. E é compreensível. Ninguém está condenando por isso. Quem é que não sente saudade da mãe que se foi? Do pai que se foi? Do irmão que se foi? Do parente qualquer que se foi? Do amigo que foi? Todos nós sentimos saudade. Mas, meu querido e minha querida, há esperança para eles. E a esperança é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que assumiu nosso lugar na cruz do Calvário e nos garantiu a ressurreição. Aqueles que se foram, morreram, ficou a saudade, as boas lembranças. Tudo de bom que eles fizeram, deixaram marcado na nossa memória. Com certeza deixou. Mas tem uma coisa. Eles estão lá, na eternidade, não estão mais aqui. Claro que vamos sentir saudades. Até o último dia, onde Jesus Cristo virá julgar os vivos mortos. Até lá teremos esse sentimento de saudade, de tristeza, pela ausência deles. Mas eu quero dizer que eles já estão na eternidade. Não sei se estão gloriosos ou se estão de uma forma decadente. Eles já estão ressuscitados, porque para Deus não existe tempo. Nós esperamos a ressurreição, mas para Deus não espera essa ressurreição, porque já aconteceu. Deus é atemporal. Mas não vou entrar no mérito dessa questão, não. O mérito que eu quero entrar é o seguinte: eles já estão lá. E nós estamos aqui. Não há nada que possamos fazer por eles. Só a misericórdia de Deus lá. Mas nós temos que pensar aqui e agora. Como está a nossa vida? Eu tenho que pensar como está a minha vida. Como está a sua vida, você também deve pensar. Cada um deve pensar, como é que está a minha vida diante de Deus?
Será que eu estou preparado para ter um encontro final com Jesus Cristo? Porque, meu querido, há duas formas de nós termos um encontro particular com Deus. Encontro final. A primeira forma é a morte. Morte individual. A segunda forma é se ainda estivermos vivos e Jesus Cristo voltar. Mas, geralmente, a primeira forma é que se dá, é que acontece, é que ocorre. A pessoa morre e tem aquele encontro particular com Deus. E aquele encontro, o meu encontro, caso eu morra agora ou morra amanhã, é que é o X da questão. Quem já foi, fica apenas a lembrança, a saudade. Mas a minha preocupação não deve estar em quem já foi. A minha preocupação, a nossa preocupação é quem ainda está aqui e como nós estamos aqui. Como nós estamos vivendo o nosso dia a dia aqui. Principalmente quem é cristão. Como nós estamos vivendo a nossa fé. Como está a nossa prática de fé diante de Deus? Como está a nossa resposta, a nossa correspondência com os apelos divinos, principalmente com aquele apelo, sede santo como o vosso Pai Celeste é. Será que eu estou preparado para o encontro final com Deus, por ocasião da minha morte, ou por ocasião da volta de Cristo? O que irei apresentar diante dele? Então, se você está preparado, glória a Deus. Amém? Se você não está preparado, se prepare. E se você ainda sequer ouviu falar de Jesus, está ouvindo agora falar, dê uma chance para ele entrar na sua vida, para que o sacrifício da cruz do Calvário, a vitória da cruz sobre o pecado e sobre a morte, operada por Jesus Cristo, e a ressurreição de Jesus Cristo, venha prevalecer na minha, na tua vida e na nossa vida. Porque salvação é todos os dias. Até o último minuto da nossa vida, Deus está nos purificando, Deus está nos transformando, Deus está nos salvando. Alguns perguntam, existe purgatório após a morte? Improvável, difícil. Não existe. Porque em Hebreus 9:27, se eu não me engano, está lá escrito: ao homem está determinado que morra uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Depois da morte, não há purgatório. O que é purgatório? É a ação, é um estado onde a pessoa passa por uma purificação. Na visão católica, a pessoa entra nesse estado, no lugar, né? E pelas orações oferecidas nas missas, do terço, né? De algum novenário, ofícios, orações, ave-marias, missas, jejum, sacrifícios, a alma que se encontra no purgatório, pela força das orações, é purificada. Não vou entrar no mérito da questão. Não estou aqui para debater questões doutrinárias. Mas a Bíblia diz que, em Hebreus 9:27, que depois da morte está determinado que o homem morra uma só vez, e que logo após a morte vem o juízo. Portanto, não há espaço para purgatório. Mas se você me perguntar, existe purgatório em vida? Aí sim, eu te garanto, existe. É o que nós estamos vivendo. Como eu disse há poucos instantes, a poucos instantes, a cada momento, a cada segundo, a cada dia da nossa vida, até o encontro final com Jesus Cristo, o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Ele está trabalhando, nos purificando, nos santificando. Não há santificação sem purificação. Não há purificação sem renúncia, sem renunciar ao pecado. E o que é esse purgatório que acontece na minha vida e na tua vida? Em vida. É o Espírito Santo, pela força da palavra de Deus, agindo no meu coração. Eu que já aceitei Jesus como meu Salvador pessoal, como meu Senhor, o único mediador entre Deus e os homens, Ele que faz a ligação entre a humanidade e o céu, entre Deus e os homens, é em Jesus Cristo a ligação, o único mediador entre Deus e os homens, entendeu? Essa mediação, ela acontece, e o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida. Na medida que a pessoa aceita Jesus em sua vida, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida da pessoa, dá força para que ela deixe o pecado,
Na hora que ela deixa o pecado, o Espírito Santo vai trabalhando, vai fortalecendo essa pessoa, vai dando força àquela pessoa, para que ela resista o pecado, para que ela abrace a palavra de Deus, abrace os mandamentos, abrace a proposta salvífica e a proposta de santidade operada na cruz e apelada através da palavra de Deus, traçada por Deus em nossa vida. Quem realiza o purgatório na nossa vida, esse estado de purificação, vamos dizer assim, é o Espírito Santo através da palavra. Todas as vezes que você ler a palavra e que pela força do Espírito Santo você diz sim ao Pai, sim ao Filho, sim ao Espírito Santo, em obedecer os mandamentos da palavra de Deus, em viver santamente de acordo com a sua proposta, de acordo com a sua vontade, de acordo com a unção, a ação do Espírito Santo na sua vida, isto é um purgatório, mas só até o momento da morte. Até o momento da morte pode haver um purgatório. Quer um exemplo disso? O ladrão que estava na cruz, ou blasfemou contra Deus, rejeitou a proposta de salvação que estava se realizando ali na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. O outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. Aquele ladrão ali, com certeza, alcançou a salvação de Cristo. Para ele, aquele momento ali, se deu um purgatório, um estado de purificação na vida dele. A palavra purgatório não existe na Bíblia, mas existe purificar. A palavra purificar existe na Bíblia. Entendeu? Então, toda vez que alguém peca, porque apesar da salvação de Jesus Cristo ter sido operado uma única vez, o sacrifício de Cristo salvífico foi operado. Não existe repetição de sacrifício de Cristo não, viu? Como estão dizendo por aí. Mas Jesus Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados. Um único sacrifício. Mas a palavra de Deus diz também: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Arrependei-vos. Quer dizer, a gente tem sempre que estar vigiando a nossa vida. Apesar da salvação de Cristo ter sido operada na cruz e ter sido alcançado por esta salvação de Cristo, eu devo ter um cuidado tremendo para andar, para viver como um salvo. São Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Olha aí, o cristão vive sempre nessa situação. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. São Paulo dizia isso. Quer dizer, salvação foi operada na cruz. Não resta dúvida, uma única vez. Mas eu tenho que estar sempre vigilante para viver neste espírito, neste clima de santidade, neste clima de salvação. Eu tenho que vigiar e orar. Não é vigiar a vida do outro, não. É a minha vida. Saber como é que eu tenho. Porque a morte, ela pode chegar agora, ela pode chegar aqui a 5 minutos, ela pode chegar aqui a 1 hora, ela pode chegar aqui a 3 horas, amanhã, depois de amanhã, até 1 mês, 2 meses, etc. Seja a hora que ela chegar, eu tenho que estar preparado no Espírito Santo, firme e forte na fé, vivendo a salvação. Para que essa salvação, ela tenha eficácia na minha vida. A salvação foi operada, mas eu tenho que andar como salvo e não como ímpio. Veja bem, eu estou falando de mim. Cada um tem que falar sobre si, não é da vida do outro. Tem muita gente preocupada com a vida do outro, preocupada em adaptar com a vida do outro, a salvação do outro. Esquece do seu, da sua vida. Então, purificação, purgatório, é até a hora da morte. Onde a pessoa tem, nos últimos segundos de sua vida, a oportunidade de se arrepender. E se por acaso, na sua caminhada, mesmo como salvo, você cair em erro, porque é comum, não é certo, é normal, mas não é certo. O bom seria que a gente não caísse mais uma vez, não caísse de jeito nenhum. Mas ser humano é ser humano. Se por acaso nos caímos nos pecados, temos que deixar o Espírito Santo nos convencer dos nossos pecados e nos arrepender e fazer o propósito de renunciar, de deixar esse pecado e deixar o Espírito Santo trabalhar através da oração, através da leitura da palavra, participando da vida de igreja. Entendeu?
buscando sempre a presença de Deus, dentro e fora da igreja, individualmente e coletivamente. Porque a morte, ela não avisa quando vai chegar. Ela chega. Ela vem como ladrão. A dona morte não bate na porta e diz: ei, eu sou a dona morte. Abre aqui, por favor, deixa eu entrar, que eu quero entrar. Você dá licença eu entrar? Ela vem, pá! Pode ser um infarto, pode ser um acidente, pode ser um tiro, pode ser um afogamento, pode ser uma doença lenta. Fato é, seja como for, o modus operandi da morte, seja como for a forma como a morte chega, não importa. O importante é que a gente tem que estar preparado. Eu sinto saudade por aquele que se foi. Somos humanos e vamos sempre sentir saudade, com certeza. Mas eu fico preocupado com o fulano de tal que morreu, tinha uma vida tão assim. Já foi, meu irmãozinho. Tem que esperar a misericórdia de Deus. Nós temos que nos preocupar aqui, que estamos vivos, com a nossa maneira de andar, a nossa maneira de proceder, pensar, falar, agir. Né? A gente vê aí uma sociedade como a nossa, tão cheia de violência, tão cheia de maldade, prostituição, corrupção, rebeldia, famílias destruídas, pedofilia, pobreza, miséria, desemprego. Tudo isso afeta o ser humano. Tudo isso torna-se barreira do homem de se comunicar com Deus. E tudo isso abala a sociedade. A sociedade precisa ser purificada pelo Espírito Santo. Então, de finados hoje, é o momento da gente se lembrar daqueles que se foram. Lógico, nós temos memória. Não sofremos de Alzheimer. Nós temos memória. E sentimos tristeza, saudade. Mas nós também temos que nos preocupar com a nossa vida. Nós que estamos ainda em vida. Devemos sempre pensar: como é que eu estou? Se Jesus chegar agora, o que eu vou dizer para ele? Certa vez, tinha um cara que estava num colégio, um colégio cristão. E um grupo de jovens, não eram jovens, começaram a conversar e dizer: fulano, se Jesus chegasse agora, o que é que tu ia fazer? Rapaz, eu ia correr direto para a Bíblia, ler a palavra de Deus. Aí olhou para o outro e disse: e tu, fulano, o que é que tu ia fazer? Rapaz, eu ia procurar o meu pastor para ele me orientar, me dar uma palavra. Aí chegou para um terceiro e disse: e tu, fulano, o que tu ia fazer? Rapaz, eu ia correr para o padre me confessar. O outro: rapaz, eu ia mandar celebrar uma missa para mim. Rapaz, eu ia mandar alguém orar por mim. Aí chegou um cara que estava jogando basquete lá na quadra, sozinho, jogando a bola no cesto. E cheguei: fulano, vem cá, diga, se Jesus Cristo chegasse aqui para ti e perguntasse, chegasse aqui para ti, o que é que tu ia fazer? Rapaz, eu ia continuar jogando basquete. Aí disse: que é isso, rapaz? Sim. Por que tu ia continuar jogando basquete? O cara perguntou. Porque se eu estiver em Cristo, se eu estiver em comunhão com Ele, se eu estiver em sintonia com Ele, em obediência com Ele, Ele pode vir a qualquer hora. Eu vou estar preparado. A pessoa que não está preparada, ela se preocupa no momento que a morte chega. No momento que Jesus Cristo voltar, vai se preocupar. Poderá ser tarde demais. Então, eu fico pensando nas pessoas, né, dizendo assim: não, eu só vou me importar com Deus, com as coisas de Deus, eu só vou querer Deus na minha vida lá na frente, quando eu estiver mais velho. Quando eu tiver um emprego, quando eu estiver velhinho, morrendo, na beira da morte, é que eu vou procurar Jesus Cristo. Só que a morte não avisa quando vai chegar. O tempo da conversão para mim, para você, para todos nós, é agora. Claro, ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça e dizer: ou você se converte, ou você entrega a sua vida a Jesus, ou vai morrer. Não funciona assim. Deus
não pressiona ninguém a nada. Somos livres, temos o livre-arbítrio para escolher a porta estreita, que leva à salvação, que leva à eternidade, ou escolhemos a porta larga e espaçosa, que leva à perdição, que leva ao inferno. Nós somos livres. A palavra de Deus diz o seguinte: se quiseres vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Você nunca viu Jesus chegando embora? Ou te converte ou tu morre. Se quiseres vir após mim. E de pregar o evangelho a toda criatura. E de pregar, não é impor. Aqui é o momento também para refletir como está a nossa prática de evangelização. Nós estamos querendo impor o evangelho, obrigar as pessoas a aceitarem Jesus à força? Ou nós estamos semeando a palavra de Deus, lançando, porque pregar, gente, é lançar uma proposta, é anunciar uma proposta de salvação. Falar do evangelho, pregar o evangelho, é anunciar uma proposta de salvação que foi realizada em Jesus Cristo. E se você lançou uma proposta, a pessoa que está ouvindo a sua proposta, ela tem o direito de aceitar a proposta ou recusar a proposta. Se aceitar, ótimo. Se não aceitar, não é problema seu, não é meu, é dela. Claro, vamos torcer para que ela aceite. Então, tudo isso implica na vida do cristianismo. Um cristianismo sério, um cristianismo que leve a pessoa a viver a essência do evangelho, que é o amor, a santidade, a comunhão, amor a Deus e amor ao próximo, adorar o único Deus, né? Implica a gente saber esses pequenos detalhes. Se a gente não andar conforme a palavra de Deus nos solicita, conforme os mandamentos do Senhor, conforme o apelo de Jesus que diz: convertei-vos e crede no Evangelho, não adianta na hora da morte eu chamar um padre para orar por mim, ou um pastor a orar por mim, se eu não me arrepender dos meus pecados. Não adianta após a minha morte alguém acender uma vela para salvar a minha alma do fogo do inferno ou do purgatório. Não adianta, depois da minha morte, alguém mandar celebrar uma missa por mim, se eu em vida não buscar o Senhor de todo o coração, de toda a sinceridade. Não adianta alguém orar um terço por mim depois da minha morte, se eu em vida não busquei amar o próximo, não busquei perdoar o próximo, não busquei ser aquilo que Cristo quer que eu seja. E cá para nós, está longe da gente ser ainda. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a gente vê o que a gente precisa melhorar. Porque quando a gente busca mesmo a Deus na oração, na palavra, tem intimidade com Deus, o Espírito Santo vai revelando aonde precisamos mudar, aonde nós precisamos ser purificados. Nós não temos o poder de nos purificar. E ninguém tem o poder de purificar a gente. Nem padre, nem pastor, nem missa, nem vela, nem novena, nem coroa. Quem tem poder de nos purificar é o Espírito Santo. E se a gente deixar o Espírito Santo trabalhar, eis que bato a porta, né? Aquele que abrir, entraremos juntos e cearemos. A chave do coração, só quem pode abrir é você. O Espírito Santo só pode operar na minha vida e na tua vida, só pode purificar a minha vida, a tua vida, se nós abrirmos a porta do coração, sem deixar o Espírito Santo nos orientar e dizer: você está pecando nisso, precisa abandonar o pecado. Aí sim, se a gente abandonar o pecado, seja ele qual for, qualquer pecado, qualquer tipo de pecado, não existe pecadinho pequeno, pecadão, não existe. Pecado é pecado. E todo pecado leva à morte. Todo pecado, se a pessoa não se arrepende de coração, não deixa o Espírito Santo trabalhar, se eu não deixar o Espírito Santo trabalhar, se eu não arrepender dos meus pecados, se eu não deixar os meus pecados, se eu não andar vigiando a minha vida em santidade, em intimidade com Deus, em obediência a Deus, em comunhão com Deus, quando chegar a hora da minha morte, se eu não me arrepender também, depois da morte, babau, não adianta. Não adianta. A hora de mudar, a hora de se converter é agora. Ou é ou não é. Claro, cada um sabe de si. Cada um é livre para aceitar ou rejeitar. Eu sei que eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus.
Eu preciso de Deus, eu creio que nesse exato momento você também está na mesma concepção. Eu também preciso de Deus. É isso. Nós precisamos de Deus. Eu não conheço ninguém que se purificou, que se santificou sem a presença de Deus, sem Deus agir no Espírito Santo, sem a força da palavra de Deus, sem estar em comunhão com a palavra, sem estar em obediência a Deus, a sua palavra, sem viver em comunhão, em amor a Deus e amor ao próximo. Eu não conheço ninguém que se santificou dessa maneira. Eu não conheço ninguém que se auto-santificou. Não existe essa história de auto-santificação, de auto-purificação. Por isso, estejamos atentos. O momento de santidade, o momento de conversão é agora. O momento de nós abraçarmos a salvação de Cristo é agora. Não espere para amanhã, não. Amanhã poderá ser tarde. Amanhã talvez nem esteja aqui falando com você, e você muito menos me ouvindo. Tudo isso para dizer a você que há esperança. Jesus Cristo deixou esperança para nós, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não espere a morte física chegar na sua vida, não. Às vezes, a pessoa está morta espiritualmente. A morte física é apenas um reflexo da morte interior. Jesus Cristo quer ressuscitar também o nosso interior, a nossa vida espiritual, a nossa vida interior, a nossa mente, a nossa alma. Quer ressuscitar. Às vezes é uma alma morta, um espírito morto diante de Deus, uma vida cristã morta. E Deus não quer ninguém morto, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vim para que todos tenham vida. João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A vida não é só aqui. Aqui é uma peregrinação. Nós estamos apenas passando férias. Só que as nossas férias, ela é diferente das férias que nós costumamos ter. Nas férias nós queremos nos divertir, brincar, gozar. Essas férias aqui, entre aspas, que nós temos aqui, até a chegada de Cristo, ou por ocasião da minha morte, ou da volta dele, da nossa morte, ou da volta dele, essas férias aqui é muito trabalho. O nosso trabalho é buscar a Deus. O nosso trabalho é se pôr debaixo da graça de Deus. É deixar o Espírito Santo trabalhar no meu coração e no teu coração. Sejamos humildes, quebrantemos o nosso coração e deixe o Espírito Santo agir, para você ver que já em vida Deus vai ressuscitar a sua vida. Vai ressuscitar em todas as áreas. E a principal área é a vida eterna. Garantida na pessoa de Jesus Cristo. Para mim e para você. Mas só vai ter sentido esta vida eterna, garantida em Jesus Cristo, a ressurreição, se nós vivermos conforme a sua vontade. Isso é um recado para mim e para você no dia de finados. Quanto aos irmãos que se foram, tenhamos esperança. Deus é misericordioso. Vamos cuidar aqui da frente, da gente, nesta vida. Porque até lá, até chegar aos nossos instantes finais, tem muitas águas para rolar. E tem muita coisa para ser transformada na nossa vida. Ok? Eu desejo a você a paz de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, na sua vizinhança, em qualquer canto que você for. Que a bênção de Deus vá com você. Que a paz de Deus vá com você. Que a fé, a segurança de que você é uma pessoa amada por Deus, querida por Deus, preparada para ressuscitar no último dia, vá com você aonde você for. Que a certeza da vida eterna esteja cada vez mais forte na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Tchau, tchau.